nós, sociedade, não temos nenhum letramento para entender toda essa complexidade. E eu entendo, ouvindo a Tatiana, que essa regulamentação ela tem como foco regular a atuação dessas empresas na oferta da tecnologia para as pessoas. Basicamente seria isso. Não só isso, quem usa também. E quem usa também. E no desenvolvimento. E no desenvolvimento com o uso dessas informações. Mas as empresas que estão fazendo o uso desses sistemas, eles também estão sendo regulados, né? Então, ela regula toda a economia, não é uma lei. E isso é muito legal, porque quando você chegava no Congresso ali para fazer a discussão desse projeto, todo mundo achava que eu estava regulando Big Tech. Não, eu estou regulando todas as empresas que estão utilizando inteligência artificial. Então, o impacto que ela tem sobre a economia é muito grande. Pois é. E no final do dia, é o usuário o maior prejudicado, né? Então, daí essa questão de não termos letramento para acompanhar essas discussões. Tem como trazer isso para a realidade da população? Porque fica difícil, a gente vê que fica talvez um pouco mais fácil dos setores participarem da discussão. Mas as pessoas não vão ter condição, assim, pelo menos a grande maioria, de acompanhar intelectualmente tanta informação e tanta inovação para conseguir acompanhar essa legislação, não? Ou nem vai ser necessário? Não vai ser necessário. É na prática. Assim, vocês já entenderam aqui que eu sou uma pessimista. Eu tenho muitas perguntas em relação a essa regulação, e se meus colegas puderem me responder, vai ser um alento. Mas tem alguns pontos dessa regulação que me geram dúvidas. Assim, o primeiro lugar foi, até te ouvindo, Tatiana, eu me pergunto se é possível que o Brasil crie um ambiente competitivo entre inovação tecnológica e desenvolvimento intelectual mesmo, porque existe essa proteção de dados e a gente entende que algumas empresas elas precisam de um grande volume de dados para prosperar. Essa palavra ficou muito chata, para avançar. Mas aí tem algumas coisas assim, por exemplo, a minha pergunta é lacunas no controle sobre o treinamento de sistemas. Obviamente, empresas maiores, elas vão ter uma facilidade muito maior para aplicar essa regulação do que as empresas menores, né? Então, as empresas menores, aí elas já saem com uma defasagem. Assimetria de poder também, em questão às responsabilidades. Aí, na minha opinião, no que eu entendo, o jogo inverte, porque as grandes empresas elas vão ser muito mais responsabilizadas do que as pequenas. As pequenas elas conseguem escapar desse grande olho que está fiscalizando. E aí a minha última análise, meu último questionamento sobre a eficiência desse debate é justamente sobre essa proteção autoral e o avanço tecnológico. Será que a gente vai ter mecanismos para acompanhar e fiscalizar esse tanto de regras, esse tanto de regulações em cima de um tema que muitas vezes a maioria das pessoas nem compreende? Assim, eu vou te responder com uma outra pergunta que eu queria ouvir os colegas. Sim. A gente tem uma experiência recente que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem conseguido avançar na fiscalização da lei? Porque assim, a ideia é que a gente tenha a mesma agência olhando para os dois temas. Né? A NPD. Quando a gente pensa em Lei Geral de Proteção de Dados, ocorre uma coisa. A NPD ela foi criada com a lei. Ela ainda não tem corpo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Boa, porque a gente fala tão automático, mas para quem não é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela foi criada com a lei, né? O corpo jurídico, corpo diretivo estritamente técnico, tá? Os diretores são excelentes nesse ponto, mas eles não têm braço para fiscalizar todo mundo. Existe já até um edital aprovado agora para o início de 2025, salvo engano, são 200 novos contratações, 200 novos trabalhadores para ganhar corpo poder fiscalizar. Com relação, trazendo isso, então, proteção de dados. Com relação à inteligência artificial, o desafio ainda é maior, né? Respondendo aqui a Daisy, muita coisa do que está sendo colocado nesse projeto, tecnicamente não é realizável. A gente está falando de um volume enorme de dados. Então, a gente volta naquele ponto. Falta ainda um debate mais técnico por parte do legislativo para ele entender o que é possível e o que não é possível fazer. Né? No final do dia, quando eu digo que o usuário perde, ele perde, porque o Brasil corre sério risco de não ter plataformas
a inteligência artificial generativa vai ficar aquém dos nossos modelos, dos nossos costumes, do nosso cotidiano. Isso acaba tendo consequência no avanço tecnológico das empresas, acaba tendo consequência no lançamento de produtos. As nossas startups, né, pequenas empresas, mas são super inovadoras, acabam tendo esse prejuízo, né? Elas não têm o mesmo poder econômico de uma Big Tech. Elas tentam ali, com aquela raça do brasileiro, né, não desisto nunca, tentam inovar, mas do jeito que está, ele vai engessar o desenvolvimento de novos produtos na área de inteligência artificial, sem dúvida. Posso tentar? Por favor, faça o favor. Vou tentar. O debate foi rico. Primeiro a sua pergunta, né? A população vai conseguir entender e aprender? 2 anos de vacácio legis. Então, a lei, assim que entrar em vigor, se for aprovada dessa forma na Câmara, vai para a sanção presidencial, teria 2 anos ela aprovada e sancionada para ela entrar em vigor. Só depois de 2 anos ela começaria a ter efeitos. Sim. Isso para a população estudar, entender. Segunda coisa... Está sendo otimista. Não, é o vacácio... Não, eu estou dizendo... Tudo bem. Para eles entenderem. Para nós, né? Ok. Segunda coisa, o impacto é absoluto, porque a gente usa IA praticamente tudo. Muita gente... eu nunca usei inteligência artificial. Você fala, você usa aplicativo para ver o trânsito? Então você usa inteligência artificial. Você usa recomendação do filme que você usa uma rede social, quase tudo tem IA. Exato. Então, você já usa IA, né? Você já vive um mundo de IA. Agora, às vezes você não usa IA generativa diretamente para te produzir conteúdo e tudo mais. Com relação a direito autoral, a lei, na verdade, ela só reconhece uma previsão legal. Porque nós temos já a previsão de que... O que é direito autoral? Né? A gente começa a partir dessa premissa. Direito autoral é uma proteção legal do que vem do intelecto humano como uma obra, uma coisa que não depende de registro. Assim que você produz, automaticamente tem proteção. Um livro, um texto, uma foto, tudo isso tem direito autoral. Essas inteligências artificiais, elas estão aprendendo com isso, porque a inteligência artificial não cria nada. O que ela faz? Ela vai na internet, indexa tudo, aprende com tudo isso, entrega um conteúdo autoral, mas na verdade é um remix que ela pega. Um livro seu, meu livro, o livro dela, mistura tudo e entrega um conteúdo falando, isso aqui é inédito. É mais ou menos inédito, porque na verdade você só está usando o que você aprendeu e você não é o ser humano, então você não tem intelecto, você não tem criatividade, você só está unindo e misturando. Então, o resultado... Né? Hoje não tem previsão de direito autoral. O que a inteligência artificial faz não tem direito autoral. Se ela fizer um livro novo lá, não existe previsão de proteção de direito autoral. Mas no que ela aprendeu, existe. Lá no livro seu, existe. Então, na verdade, o que a lei presume é que você teria que autorizar para ela tratar essa informação, para ela estudar com isso. Essa é uma questão. Nós temos crime de violação de direito autoral, tá no Código Penal. Então, também aplica alguma coisa que já está prevista em lei. Terceira coisa, aí a Daisy tem razão, né? Esse poder das Big Techs. As Big Techs, elas têm muitos usuários. Elas não poderiam treinar suas IAs sem autorização do usuário. Mas é muito fácil para uma Big Tech conseguir autorização, porque bastaria colocar uma atualização de termo de uso e todo mundo clicar assim sem ler, nem ler. E já está dando a anuência. Que é um princípio que vem da LGPD. A gente fala, para tratar dados, basta pedir para o titular, se você tiver autorização. É o mesmo princípio eles emprestaram para a IA. Mas então, a lei não pode exigir que essa solicitação, essa autorização seja mais clara? A lei prevê, inclusive a LGPD fala de uma autorização inequívoca e expressa. Exato. Então, a LGPD vem falando até que esse termo tem que vir em destaque. Até o número da letra, o tamanho da letra tem previsão legal. Você vê como a gente se preocupou com isso. Então, essa lei, essa regulamentação de IA, no fim, está só reconhecendo a previsão legal. E eu concordo com as preocupações da Tatiana, mas talvez seja uma questão já anterior. A gente já tinha em lei, só está reconhecendo que tem. Não à toa, a Senacom entrou com uma ação que suspendeu o tratamento de dados para IA, porque a Meta estava treinando a sua IA com dados de menores de idade, né, usuários menores, e isso você precisa de uma autorização. Então, são pequenos detalhes que quando a gente olha no macro, fala, mas isso vai prejudicar o mercado. Ok, mas a gente precisava ter alguma diretriz, algum farol, para a gente se espelhar e falar, talvez melhor termos anuência e não presumir que tudo é público. Porque se a gente presume que tudo é público, a gente fere o direito autoral. Sim. Então, no fim, é uma lei mais conservadora, mas também não impede o avanço tecnológico, porque tem muita coisa que é pública. Eu até tenho dúvidas sobre isso. O doutor está aqui também para a gente conversar, porque, para mim, a partir do momento que aquilo foi publicado, depois da autorização do termo de uso, é público. Então, um comentário numa rede social, a meu ver, não precisaria
de anuência, porque primeiro que comentar em rede social não tem direito autoral. Né? Não é algo que se presume que tem algum tipo de direito ali. Segunda coisa, depois você publicou numa rede social, aquilo está disponível a público. Então, a IA treinar com aquilo, não vejo problema. Diferente de metadados, diferente de tratamentos que fazem dentro da plataforma, que o usuário não tem opção de ser público ou não. A partir do momento que ele usa, ele está sendo geolocalização, qual aplicativo, qual o seu sistema operacional, IP, qual a sua conexão, qual é o seu aparelho celular, tudo isso é tratado de maneira antes da publicidade, né? Antes da publicação. Isso tem dúvida do que pode ser tratado ou não. Então, é muito complexo. Eu vejo, assim, com bons olhos, acho que é uma lei positiva. Ela também separou o que é de alto risco, risco moderado. Ela já enfrentou questões de a IA decidir se vai explodir uma bomba em algum lugar, que não pode ter esse tipo de decisão. Ela já está prevendo os carros autônomos, falando que isso é alto risco, porque amanhã um carro pode ser invadido, né? Atropelar alguém por aí. Então, é uma lei completa e complexa. É difícil, eu acho que tem muito a melhorar. Mas eu acho que em questão do ponto de vista de mercado e direitos autorais, eles foram, a meu ver, até que felizes. Não é a leitura do mercado, tá? Eu sei, tô te colocando. Não existe essa leitura de que é possível treinar com o que está disponível. Não, mas o texto publicado num comentário de uma rede social não goza de proteção autoral. Não goza. Isso é fato, isso é jurídico. Você, quando publica um texto, a não ser que seja um artigo, a não ser que você esteja fazendo um textão, uma poesia, escrevendo uma canção. Exato. Isso tem direito autoral, mesmo em comentários de publicação. Mesmo que seja não importa onde está disponível, o importante é se é ali algum tipo de expressão cultural do intelecto humano, diferente de você publicar um comentário. Isso não tem direito autoral. Até hoje, se eu for lá e copiar o comentário de alguém e publicar, não tem crime de violação de direito autoral. Sim. Como seria, Tatiana, assim, na sua concepção, não sei se isso está muito claro também na legislação, uma forma de entregar com transparência para a população esse pacote sobre a manipulação de algoritmos, por exemplo, para que as pessoas entendam que, respeitadas a privacidade, né, a liberdade de criação, enfim, todas essas questões, é positivo para a população permitir que suas informações, suas postagens, seus conteúdos também sejam aproveitados para fins dessas tecnologias de inteligência artificial? Porque às vezes, assim, quando a gente não entende, será que eu vou autorizar? Será que eu autorizo? Será que pode? Será que não pode? Mas no fim das contas, todo mundo sai ganhando, desde que respeitando, né, as limitações, as regras jurídicas. É que eu acho que o desafio tá, assim, imagina, nós somos 200 milhões de usuários, né? É muito difícil a gente conseguir fazer uma gestão adequada e 200 milhões de pessoas permitirem o uso daquelas informações. Então, assim, acho que o caminho que a gente tem para olhar para esse tema é pensar em como é que, de repente, a gente consegue acessar bases de dados estruturadas. Porque, querendo ou não, isso acaba estando compilado em um único lugar. Você vai articular com aquele ator, assim. Acho que a gente tem muitos desafios e eu acho que esse tema não é um tema que vai chegar com facilidade para as pessoas. Acho que é um tema muito complexo e que tem um impacto muito grande na vida do usuário. Hoje, acho que quando a gente olha para essa agenda, nossa principal preocupação são as pequenas e médias empresas que vão ter um custo de compliance tecnológico agora, para efetivamente conseguir cumprir as regras que estão ali desenhadas, né? Então, eu acho que e é muito curioso, assim, o impacto que isso tem é sobre toda a economia. Então, quando a gente olha para um setor que é um setor chave para o Brasil, que é o agronegócio, você tem uma utilização absurda de tecnologias de IA, de devices, para melhorar a produtividade, para trabalhar com tecnologias ali para o agro e para o campo. Então, existe um impacto que vai além, né? Que ele está ali nos vários usuários, né? Então, e eu acho que a gente teve um desafio quando a gente olha, e aí eu vou voltar para a LGPD, que eu acho que é um exemplo interessante, assim. Também foi uma lei que teve um impacto bastante grande para pequenas empresas. E aí, óbvio, que houve um cuidado especial, uma atenção diferente para que as empresas de menor porte conseguissem também implementar as práticas que estavam ali colocadas. Mas eu acho que é um tema... De quando é a lei? 2018? Então, assim, ainda existe um desafio imenso. Assim, as empresas ainda não têm a capacidade necessária para avançar nessa implementação e nessa discussão. Desculpa a ignorância nesse assunto, mas de alguma forma as grandes empresas de tecnologia se sentem ameaçadas pelas pequenas?
De forma alguma. Não, então não haveria risco de um lobby, por exemplo, para que essa facilitação de forma alguma acontecesse para o crescimento dessas empresas menores. Não haveria isso. Não e aí você tem que pensar que, assim, elas são usuários de tecnologias que talvez sejam oferecidas pelas grandes empresas. Então, esse não seria o impeditivo. Não. A LGPD, inclusive, criou uma exceção para microempresa, para o tratamento é diferente. As grandes empresas precisam seguir a risca. Eles criaram exceções para empresas menores. Até porque, por uma questão prática, né? A NPD, em todos esses anos de atuação, o Alexandre falou bem, sabe quantas multas aplicou? Uma, de R$ 7.500. Esse é o órgão que fiscaliza vazamento de dados que você vê quase semanalmente na TV. Então, é um órgão ineficiente, que é o mesmo órgão que vai ter dentro dele um setor para cuidar da questão da IA. Então, precisam as coisas mudarem para a gente ter o respeito absoluto à legislação, né? Não adianta nada. Mas a lei também é bem honesta quando percebe essa diferença do que é uma Big Tech com todo o seu poder de coleta de dados e tratamento, porque bastaria mudar. E ela já tem um banco de dados muito grande, porque ela tem milhões de usuários, contra uma empresinha que tem 1.000 usuários e vai precisar tratar de outra forma, precisa aprender de outra forma. E aí ou vai atrás de dados públicos, ou vai atrás de estrangeiro, tem dado pelo mundo inteiro, né? E aí tem que achar formas, ou vai atrás da anuência. Mas eu ainda acho que é bem possível a gente adaptar para o que está público, serve para treinar IA. Não, a nossa defesa é que a gente pudesse seguir o que está acontecendo na Europa, que é isso, que é público. Isso. Então, mas a legislação do Brasil hoje... domínio público e aquele que achar que... Ele escolhe faz não o fazer opt-out, exato. Porque quando a gente aceita o termo de uso e posta alguma coisa na rede social, a gente transfere o direito autoral. Isso é interessante para o nosso telespectador. Você que posta aí uma foto linda sua. Dos filhos. Mas imagina que você faz uma foto de paisagem maravilhosa e postou no Instagram. Aí, imediatamente que você postou, você transferiu o direito autoral para a plataforma. Se a mãe tiver um quadro maravilhoso vendido por milhões daquela foto, o direito autoral é da plataforma. Tatiana não concorda com isso, mas eu não tenho mais tempo para a gente discutir essa questão. Concordo, sim. Não, eu acho que não é a visão, né? Vixe, agora eu queria fazer umas 30 perguntas, mas tudo bem. Não dá. Mas está no termo de uso, isso é... Eu acho, assim, só para deixar, eu acho que a gente tem que chegar num caminho que consiga juntar os dois mundos. Acho que a gente precisa ter, obviamente, proteção de direitos do autor, isso é um fato. Mas a gente precisa também criar um ambiente que a gente consiga treinar os modelos para que a gente tenha um ChatGPT brasileiro. Entendi. Ou abrasileirado. Um minutinho, Deise. Um minutinho. Não vou te perguntar nada técnico. É muito complexo. Nós que não somos aqui da área, a gente está ouvindo e tentando acompanhar a complexidade dessa legislação. Será que a Câmara dos Deputados conclui em 2025? Isso? Eu não preciso nem de um minuto. Não.